dividir aquilo que nós temos, o nosso pão. O nosso pão não é, digamos, fazer uma fila de mendigos, de população de rua, e vou dar um prato de comida para cada um. Não. Esse dividir o nosso pão, ele tem um alcance maior. Eu já disse aqui, eu torno a repetir, existe uma máxima africana que diz assim: aquele que tudo tem e que não divide com Exu, dia terá. Dia surgirá na sua vida que ele nada terá. E aquele que pouco tem, mas que divide o seu pão com Exu, na sua vida nada lhe faltará. Muito simples, muito simples. É uma filosofia, é um aforisma, um aforisma filosófico, mas de um cunho, eivado de um cunho de verdade muito grande. Só que Exu aqui, ele não está naquele sentido figurado do Exu mensageiro, do Exu orixá, do Exu Egum, de Mangueira, Tiriri, Loura da Calunga, Maria Padilha. Não! Exu aqui, nesse aforisma, ele está no mesmo pé de igualdade que a humanidade. Está no mesmo pé de igualdade que o senso de justiça. Exu aqui é o senso de justiça que cada um tem. Então aquele que tudo tem e que não guarda parte, do que tem, que gasta tudo, ele dia chegará que ele nada terá. É Exu. Esse dia que ele nada terá é Exu. Aquele que tudo tem e que não divide com Exu, então quem é Exu? Exu não é só aquele mendigo, não é só aquela população de rua. Tá? Exu é aquele filho que aquele homem não põe na escola. Exu é aquele tempo perdido que o homem perdeu na porta dos botequins, nos cabarés, na vida mundana, e se esqueceu do dia de amanhã. Exu é aquele emprego que o homem perdeu por ele não ter tido a paciência devida para com o seu patrão, que não deu o devido valor ao seu patrão. Exu é aquilo. Ele vai perder o emprego, vai para o olho da rua. Então Exu é toda a situação adversa ao nosso comportamento. Então, se nós temos um comportamento danoso, nós vamos ter um resultado também danoso. Então, esse resultado danoso é Exu. Então, é isso que esse aforisma africano quer dizer. Aquele que tudo tem e que não divide com Exu, dia chegará que nada terá. E aquele que pouco tendo, mas que divide com Exu, nada lhe faltará. Não é verdade? Então, quer dizer, esse aforisma nos impulsiona a sermos comedidos, a pelo menos tentarmos ser justos. Por quê? Porque através desse sentimento de justiça, nós poderemos levar uma vida não nababesca, como os bilionários, como os arquimilionários, mas uma vida em que não falte nada para nós e nem para a nossa família. Então, gente, o ano é tudo isso, é um conjunto dessas situações. A situação dos aposentados vai continuar. A situação dos aumentos dos gêneros de primeira necessidade vão continuar. A chuva vai ser um ano também de muita chuva, vai trazer transtornos, vai trazer abalos para muitas pessoas, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Mas vai trazer benesses, vai trazer benefício para aquela parte do país ou do mundo que está precisando de água, de chuva. Vai haver água em abundância em algumas partes e vai haver água em minoria em algumas partes do Brasil. Vai haver em algumas partes haverá excesso e em outros haverá falta. É a natureza, é a falta. Teremos boas colheitas, teremos péssimas colheitas. Haverá um aumento significativo de gêneros de primeira necessidade, como eu já disse, haverá, mas isso não será uma constante no ano todo. Haverá um momento em que nós haveremos de nos recuperar. Então, o verdadeiro mote de um ano novo
é que nós devamos, em primeiro lugar, renovar é o quê? A nossa esperança. As nossas forças para continuar martelando naquilo que nós já viemos martelando no ano que se passou. Se você é espiritualista, não fez nada no ano passado, não fez um ebó Iku, não fez um ebó Onã, não procurou uma casa de santo para cumprir com alguma parte do seu ciclo espiritual, você vai procurar. Mas você vai estar partindo do quê? Da estaca zero. Você não pense que pelo fato, não, eu vou fazer agora para acontecer tudo de bom. E o ano que se passou, você perdeu. Porque tudo na vida existe em 3 momentos. O momento do preparo, o momento do plantio e o momento da colheita. Só que para nós colhermos alguma coisa, a gente tem que plantar. E para você plantar, é necessário que você prepare um terreno. E para você preparar um terreno, você sabe que custa dinheiro, não é verdade? Então eu quero ser um plantador de grãos. Eu tenho que primeiro o quê? Eu tenho que ter o dinheiro para comprar aquela terra. Eu tenho que mandar fazer estudos para saber se aquela terra é propícia ao plantio desse ou daquele grão. Então eu tenho que ter um investimento. E o que me leva a investir? A determinação e o denodo. Aí eu vou plantar, eu vou arar, eu vou suar. De sol a sol, de chuva a chuva. Eu vou arar aquele terreno para que eu possa plantar a minha semente e para que depois do 3º ciclo eu possa colher. Mas o que a gente vê aí, pessoas que não querem arar a terra, ninguém quer saber de pegar na enxada, ninguém quer saber de pegar numa colher de pedreiro, ninguém quer lavar uma louça, ninguém quer limpar um terreno, ninguém quer limpar um cocô de cachorro numa casa, ninguém quer nada. E depois quer colher. Aí fica encostado, aquele parasita, aquela erva daninha, nas costas dos pais, né, dos patrões, porque muitos ficam ali, não trabalham, nas costas dos patrões e de familiares e de outras pessoas, em terreiros de candomblé, em terreiros de umbanda, em igreja católica, igreja evangélica. Igreja evangélica, eu tenho um irmão que ele é pastor, ele criou lá uma cesta básica, ele teve que acabar, porque ele começou dando assim, ó, todo mês tinham 5 cestas básicas para aqueles irmãos que estavam desempregados. Aí o irmão pegava aquela cesta básica, ele já não ia procurar um emprego com tanto denodo, com tanta determinação. Ah, bem ou mal eu pego lá a cesta básica com o pastor, aí ficava mais um mês. Aí o que aconteceu? Quebrou a caixinha da cesta básica. Por quê? Porque a maioria, 90%, eu vou dar R$10 a mais para fazer a caixinha da cesta básica. Mas os próprios irmãos observaram que, ao invés de diminuir, as pessoas, digamos assim, matriculadas na caixinha da cesta básica, aumentava, de mês a mês aumentava, quer dizer, era uma coisa de brasileiro, né? Olha, se está me dando, eu não vou arrumar um emprego. Aí o que meu irmão fez? Acabou com a cesta básica. Vocês acreditem, né, que de 100% houve um afastamento em torno de mais ou menos de 15% a 20%. Eu falei, mano, esses 15%, 20% eram justamente os parasitas, as ervas daninhas que estavam ali vivendo da cesta básica. Então, gente, se você não fizer o seu próprio, se você não arar a sua própria terra, não fizer o seu plantio e colher da sua semente, você vai ficar marcando passo. Então, para onde essas pessoas, esses parasitas se dirigem? E geralmente eles procuram igrejas católicas, evangélicas, terreiro de candomblé, terreiro de umbanda. Ih, como aparece, gente! Parece um montão. E aparece lá todo bonzinho, bonitinho. Aí a gente lava as feridas dele, faz o ebó Iku, faz o ebó Onã e tal, e paizinho pra cá, dar mãe pra lá, dar pai pra cá, e vai ficando. E tem trouxa que ainda cai nisso ainda, né? Daqui a pouco, meu amigo, tá sentado na mesa lá do pai de santo, comendo lá do arroz, do angu, do feijão. E se você não tiver autoridade, não tiver pulso firme,
é mais um que se agrega à sua família. Daqui a pouco você está trabalhando para sustentar aquela pessoa. Aí tem água, né? Aí tem luz, não é verdade? Tem sabonete, tem sabão. E quando você pede, fulano, hoje é o seu dia de você lavar os banheiros lá embaixo, tem que dar um banho, porque todo terreiro de candomblé tem cachorro, né? Eu tenho para mais de 7 cachorros lá em casa. Mas eu pago uma pessoa para dar banho nos meus cachorros. Né? Mas lá não tem um parasita. Mas se eu tivesse os parasitas, se eu fosse pedir fulano, você hoje é dia você dá banho no cachorro. Ih, meu amigo, fazia uma tromba e se desse, eu te garanto que ia começar de manhã a lavar esses cachorros, ia acabar o dia e não ia lavar os cachorros. Porque assim, o parasita não quer trabalhar. Então, gente, isso é só para ilustrar a necessidade que cada um tem de arar sua terra, de plantar sua semente e de colher. Então não vai nessa de previsão. Ah, porque a previsão disse que o signo de Capricórnio vai ser favorecido, o signo de Escorpião vai ser favorecido, o signo de Gêmeos. Não vai nessa não. Isso é subjetivismo, né? Favorecido será aquele que ará sua terra, plantar sua semente para colher o seu fruto. Esse será favorecido independente do orixá que ele tenha. Que ele seja de Iabá, que ele seja de Oboró, não importa quem seja o orixá ori dele. Ele será um vitorioso. Então, na realidade, a regência de cada ano é subjetiva. É subjetiva, porque o ano ele é regido por todos os orixás. Exu, Ogum, porque onde tem Exu? Exu é o quê? É o caçador. É o primogênito do universo. Não se concebe uma vida sem a fiscalização, sem a regência de Exu. A gente não concebe viver um ano sem a regência e a fiscalização de Ogum. Ogum é o senhor dos caminhos, é o senhor da lavoura. É o grande orixá da lavoura. Em África existe um outro orixá que chama orixá Okô, mas no Brasil não é cultuado. Então nós cultuamos Ogum. Ah, mas Ogum é só da guerra? Não, a verdadeira guerra do Ogum, primeiro que a verdadeira arma do Ogum não é espada. Lá na Umbanda tem lá espada bonita, aquela espada. Aquilo ali não é arma do Ogum não, gente. A arma do Ogum, sabe o que é? É facão. Vocês lembram da lenda de Ogum? Oxalá era o mais velho, veio na frente e para abrir, então a terra era uma floresta muito densa. E Oxalá não conseguiu, a espada dele feita de prata, de latão, amassou toda, não conseguiu abrir caminho. E qual é o orixá que tinha ferramenta? Era Ogum, então Ogum pegou o facão daquele, mas não pegou o facão para matar ninguém não, para ir para a guerra não, pegou o facão para cortar, tá? Aquele matagal que tinha para que os demais orixás viessem. Então por isso que Ogum é o senhor dos caminhos. Então é ele que ara a terra, é o senhor da lavoura. Tá? A gente não concebe um ano sem a ingerência, sem a interferência de Odé, que é o caçador que traz para a nossa mesa o nosso alimento. A gente não concebe a regência de um ano sem Oxum, que é a senhora da chuva, senhora da maternidade, senhora do amor, do acalanto familiar. Iemanjá, a senhora dos seios fartos, que traz fartura, traz riqueza para a lavoura. Nanã, que é a senhora da transformação da vida, ela é responsável pelo ritual de passagem, vida, morte, mas no sentido de transformação. A vida que se renova, a morte é um fator de transformação da vida. Nós não concebemos um ano sem a ingerência de Obaluaê, que é o senhor da terra, aquele que faz a terra vicejar. Quer dizer, Ogum lança a semente na terra, mas quem é o dono da terra? É Obaluaê, é o Mulu. É aquele que faz com que aquela terra faça aquela semente brotar, vicejar. Xangô, não temos como conceber um ano sem a ingerência de Xangô, que é o senhor da justiça. A justiça está inserida nos nossos atos mais simples, o direito de vizinhança, o direito de ir e vir. Se você não tiver dinheiro para pagar passagem, você não anda de ônibus. Por quê? Porque o empresário, ele paga impostos, ele tem que pagar o cobrador, ele tem que pagar o motorista, ele tem os insumos, ele tem pneu, tem tudo. Você tem que dar o direito de ir e vir, mas você tem que pagar.
Quer dizer, o seu direito de ir e vir está inserido, ele está diretamente ligado ao cumprimento de um dever. Se você quiser ir no cinema, tu tem que pagar. Se tu quer ir no mercado, você tem que pagar o que você